Oi, gente, estamos aqui de volta, né? Mais uma aula aqui no Super Acadêmico, comigo, professor Fabiano. Hoje a gente vai falar sobre elites políticas dentro da ciência política e da sociologia. Antes de começar, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, né? Obrigado pelas últimas inscrições e deem sempre like no vídeo, façam comentários, perguntas, acompanhem a gente em redes sociais e dêem uma olhada nos nossos livros também, tanto à venda quanto os livros gratuitos que estão disponíveis online, certo? Então hoje eu vou usar como base esse livro aqui de Renato Pericinoto, que é um compêndio, né, sobre elites políticas, né? Mas de fato a gente vai usar um apanhado de autores que falam sobre esse tema elites políticas. Primeiro, contextualizando, né? No final do século XIX, né, todos os questionamentos sociológicos a respeito da política, do poder político, né, estavam centrados muito assim em debates entre, digamos assim, uma sociologia mais crítica, né, do modelo de sociedade existente na época, que é a sociedade liberal, né, europeia, né, centrada no conceito de Estado, de Estado-nação, e a manutenção do poder político a partir de modelos que estavam meio que em conflito, né? Modelo imperial, digamos assim, né? E o modelo democrático ascendente, né? Principalmente na América, certo? E ao mesmo tempo havia os movimentos socialistas estavam em ascendência também, devido muito à obra de Karl Marx. Então, o século XIX estava meio que fervilhando de ideias, de construções teóricas a respeito de sociedade e poder político, como é que funcionava. Não que os questionamentos sobre poder e sobre política fossem novidade, já que desde a época dos gregos antigos, né, principalmente com Aristóteles, mas também com Sócrates, Platão, os estoicos, né, o pensamento romano de uma maneira geral e o próprio ethos da sociedade grega, não houvesse questionamento sobre política e sobre poder. A questão é que não havia uma sistematização com ciência, né? Então a ciência política só vai surgir mais ou menos na mesma época que a sociologia, no final do século XIX, tendo como base metodológica o método histórico, em que você analisa as proposições teóricas nos casos da história. Então, fazendo essa passagem aí, né, desses questionamentos sobre política e poder, desde o início lá com os gregos, né, Platão vai idealizar um Estado e tentar teorizar sobre como seria o Estado ideal. Aristóteles vai sistematizar as ideias de poder político a partir da retórica, da oratória, a partir da ética, né? E aí vai construindo aí todos uns modelos que passam a ser seguidos, de certo modo, na Idade Média. Tem os modelos romanos, né, de estruturação do poder, em que meio que se sustenta a ideia do equilíbrio entre poderes, né? Então você tem de um lado o poder central, né, executivo, e um poder meio que modera isso aí através de um sistema legislativo misto. Tem as ideias de separação de castas, de classes que equilibram o poder também, e aí vai se evoluindo, né, essas ideias até chegar na modernidade, com Maquiavel principalmente, né, depois Hobbes, né, as ideias de que o poder construído tem que ser conquistado e mantido através de uma série de ações do comandante, né, do príncipe lá do Maquiavel, ou com Hobbes com a ideia do Leviatã, né, aquele ente central, centralizador que concentra todo o poder de uma sociedade para que mantenha a ordem dela. Mais para frente, com o Iluminismo, vem as teorias de Locke e de Rousseau, né, que trazem a novidade do ideal democrático liberal, em que você não deve ter um poder central
absoluto, mas muito mais um modelo racionalizante, um modelo racional de equilíbrio entre poderes para gerar uma sociedade mais justa, né, tal. Chegando no século XIX, né, tem a crítica ao liberalismo de Karl Marx, que meio que, ainda não diretamente, mas critica o modelo democrático liberal que estava começando a aparecer no século XIX por estar submetido ao sistema econômico. E aí vem a sociologia de Durkheim, de Max Weber, e enfim, já entrando no século XX, aparecem os teóricos da política que eu quero falar hoje, que é o Vilfredo Pareto, o Gaetano Mosca e o Robert Michels, né? São 3 pensadores, 2 italianos e um alemão, que vão iniciar, né, essa noção teórica chamada teoria das elites. E tem outros pensadores depois, né? Tem o Robert Down, tem o George Wright Mills. Aqui na Bahia tem o professor Paulo Fábio. E aí esse monte de pensadores, né, ao longo de todo o século XX, agora o XXI, traz um corpo teórico que é o centro que eu falava. Então, contextualizando para poder falar para vocês. Então, qual é a ideia central da teoria das elites? Ao longo da história, todo o poder político ele é concentrado, né, na mão de poucos, certo? De uma minoria. Mas por quê? Né? Essas minorias que concentram o poder político são, segundo o conjunto de autores, mas de maneiras diferentes, perspectivas diferentes, são aqueles que se organizam, e se organizam porque são minorias, né? São capazes de se organizar porque são minorias, para comandar o poder político. Veja que o poder político pode ser resumido, né, ou definido como sendo aquele poder capaz de formular leis, né, de comandar, de gerir o Estado, né, a máquina estatal. Então, esse processo de formulação de leis, aplicação de leis, né, exercer o poder de violência legal, né, poder de polícia, poder de defesa com militares, o poder de controle econômico, seja mais liberal, seja mais planificado, seja misto, seja qual for. A ideia é que quem toma essas decisões é uma minoria. Essa minoria sendo, no caso, por exemplo, de um império centralizador, na mão de uma pessoa só, de bem poucos. Um sistema mais aristocrático seriam poucos também, oligárquico, né? Poucos que concentram esse poder, essa competência de tomar as decisões políticas. Um sistema democrático, mais próximo da nossa realidade moderna, contemporânea, essa minoria que toma essas decisões não está tão concentrada em tão poucos, mas mesmo assim há uma concentração, porque há uma fragmentação desse poder na ideia dos 3 poderes, por exemplo, que é uma coisa da modernidade, né, do iluminismo, né? Então não concentra só no executivo, nem só no legislativo, né, como na época do Hobbes imaginou, mas na ideia de distribuído entre um executivo, um legislativo e ainda um judiciário. Então, se antes havia uma concentração da formulação das leis, aplicação das leis e punição a respeito do descumprimento das leis numa única pessoa, que seria, por exemplo, o rei, né, poder régio, poder imperador, que eram as 3 coisas, você dilui em 3 instâncias diferentes de poder para que haja uma menor probabilidade de arbitrariedade, né, de abuso de poder. A gente sabe que continua acontecendo, mas o fato de estar diluído o poder político nessas 3 instâncias e várias outras instâncias, né, institucionais que compõem o Estado republicano, né, o Estado democrático atual, faz com que essas distorções no sistema sejam minimizadas ou pelo menos equilibradas de uma com a outra, certo? Que é o que a teoria da política, a teoria da ciência política chama de contrapesos, certo? Então,
Se por um lado você tem um executivo que, sei lá, possa ser mais centralizador, por outro lado você tem um legislativo que toma o poder do executivo, né, através da formulação das leis e tal, para poder pegar e inibir o abuso de poder. O legislativo funciona do mesmo jeito. Então, aqui no Brasil, por exemplo, você tem o legislativo formula a lei, aí o executivo pode sancionar ou pode vetar a lei, aí tem o judiciário que pode pegar e tornar uma lei formulada como sendo inconstitucional. Então você tem esses equilíbrios todos, além das outras instituições de instâncias menores, né? Então há uma diluição do poder contemporaneamente em relação à atuação política, né, ao exercício do poder político. Mas é claro, a ideia aqui é que há poucas pessoas exercendo esses poderes, comparado com o todo da sociedade, certo? Então as sociedades contemporâneas são sociedades de massa, né? Não tem como essa maioria da massa exercer o poder diretamente. Daí a ideia de representação, né? Representação política que faz com que haja o exercício representativo do poder. Mesmo assim, ainda bate com a ideia da teoria das elites de que vai ser sempre uma minoria que vai comandar. Lembrando também que aí tem os teóricos americanos que falam muito disso, que o poder político ele não está sozinho, certo? As elites políticas elas fazem parte também das elites econômicas, das elites sociais, certo? Então, ao mesmo tempo que o poder político é exercido por um grupo político, você tem uma elite econômica que interfere no poder político. E você tem elites sociais que interferem tanto no econômico como no político e vice-versa. Então há uma múltipla interferência de instâncias de poder no político, social e econômico interferindo um no outro. Que aí faz com que essas minorias, que não são uma minoria, não é uma minoria, são minorias políticas, econômicas, sociais, que são minorias porque são organizadas porque são minorias, né? Isso é um argumento tautológico, né, circular, da teoria das elites lá no seu início, com Gaetano Mosca, justifica o fato de que no sistema democrático eleitoral você tenha essa circulação entre elites, né? Alguns autores falam circulação, outros falam sucessão de elites, mas a ideia é que haveria uma alternância, certo? Então, um grupo político domina certos poderes e aí depois de um tempo se desgasta em relação a como a sociedade interpreta aquela atuação e aí esse desgaste leva a uma alternância, né? Que faz com que as elites circulem. Então, uma elite que está no poder pode sair do poder, se torna uma elite fora do poder, outra elite assume o poder. Mas a ideia, né, a grande crítica, inclusive, que é feita ao sistema democrático eleitoral pelos teóricos, esses teóricos, os iniciais, né, o Mosca, o Pareto e o Mitchell, é que na democracia nunca vai haver a imposição do poder da maioria sobre a minoria, vai ser sempre o contrário, a minoria sobre a maioria. E aí justificaria o fato de muitos desses pensadores, né, já no início do século XX, apoiarem, direto ou indiretamente, os sistemas autoritários, totalitários, que foram típicos, né, da primeira metade do século XX até o fim da Segunda Guerra, né? O sistema fascista, nazista, né? Os sistemas autoritários aqui no Brasil, né? Na Espanha também com Franco, Portugal também teve. Então esses sistemas autoritários de concentração de poder, né? A União Soviética também com Stalin. Então esses sistemas de concentração de poder, eles demonstram historicamente que uma maioria, né, a maioria não consegue tomar conta de si próprio, então precisaria de uma minoria centralizadora para tomar conta. Quando essas teorias evoluem para um ambiente mais democrático, na segunda metade do século XX, com o fim, né, pelo menos
parada das atuações mais totalitárias do fascismo, do nazismo. A própria Guerra Fria também criou essa dicotomia entre um sistema autoritário, totalitário e um sistema democrático. Esse ambiente novo fez com que as teorias da lei se evoluíssem para um modelo em que se reconhece que as minorias é que comandam, mas essas minorias elas fazem parte de um sistema mais amplo, que aí entra bem os teóricos americanos como Charles Wright Mills e Robert Dow, e que esse sistema mais amplo faz com que essas minorias, elas, ao disputarem o poder, meio que mantêm o equilíbrio de um sistema totalizante, certo? A crítica que é feita disso, do lado das teorias mais críticas, né, teorias mais marxistas, é que essa fragmentação das elites seria ilusória, porque de fato elas estão defendendo o mesmo sistema injusto do ponto de vista econômico, que reflete num sistema injusto do ponto de vista político, né? Então essas teorias elas meio que vão convivendo aí para tentar dar conta da realidade política, né, atual. E aí, bom, mais gerar a curiosidade de você pesquisar sobre isso, sobre essas teorias elites, sobre esses teóricos, né? Quem quiser pode perguntar os nomes deles nos comentários, que eu dou o nome de alguns. Essa leitura aqui do Renato Perissinotto é uma leitura inicial, que é interessante, para saber do que é que está tratando. E aqui no Brasil tem pesquisas interessantes também sobre isso, especialmente aqui, como eu mencionei, do professor Paulo Fábio, que vem pesquisando sobre a teoria das elites, e especificamente a elite aqui da política baiana, chamada elite do carlismo, né? Ele olha a história do carlismo, como ele ascendeu, decaiu, voltou tal, ao longo de boa parte do século XX, né? Que é centralizado no modelo político de atuação do ex-governador, né? Ex-senador, tal, Antônio Carlos Magalhães, que já morreu, né? Aqui na Bahia, cujo neto é atualmente o prefeito da cidade. Então, demonstrando inclusive que haveria uma ligação, né, uma conexão entre essa manutenção do poder nas elites com os vínculos familiares, né, como se fosse uma espécie de dinastias de política e poder, que esses teóricos vêm pensando sobre isso há muito tempo, e que aparentemente a realidade histórica demonstra, né, a factualidade disso aí. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.